Vamos ver aqui se eu consigo mostrar o que eu quero mostrar. Estão aqui todos. Bom dia, estamos aqui para mais uma reunião do nosso Vem Club. Hoje o Dr. Alexandre Amato vai nos apresentar um pouco mais sobre o tratamento dessa doença instigante, que é o lipedema. Casualmente, na clínica, apareceram mais alguns casos essa semana. A gente, quando volta os olhares para essa doença, a gente vê o quanto ela é comum. E eu gravei aqui um vídeo para o Amato para mostrar algumas coisas que são curiosidades que a gente naturalmente tem aqui. Então, estamos o doutor Alexandre Amato, a doutora Fernanda Signani, doutora Daiane, doutor Álvaro Galvão, doutora Nara Medeiros e o doutor Marcondes, professor Marcondes. Amato, vamos ver esse caso aqui. Essa é uma senhora sexagenária que apresenta essa gordura. Ela foi me procurar por causa disso. Ok. Isso é uma gordura dolorida. Nessa região, tipo esses bolsões abaixo do joelho. É uma gordura macia e que forma equimose com facilidade. E ela leu, né, viu na internet, ficou muito preocupada e ela quer consultar contigo. Daí ela veio falar comigo para ver se eu consigo conversar contigo para tu conseguir atender. Então, isso aparentemente é o lipedema, né, Mato? Parece, realmente parece. Nessa região aí, é aquele negócio, a gente tem que separar daquela tendinite da pata de ganso, né? Mas aí no exame físico você consegue separar. Se você aperta contra a estrutura óssea, você pode estar estimulando aí a dor por uma tendinite. Agora, se você pega como uma pinça e mesmo assim dói, aí não tem como ser tendinite, você está pegando só a gordura. Aí, possivelmente é um lipedema. E essa área aí é uma área super frequente de aparecimento do lipedema. Olha aqui, ó. O que me chama a atenção, Mato, também, nesse caso e em outros, é isso aqui, ó. Primeiro, essa área do linfedema, parece que tem essas nuvens aqui, ó. Parece que tem umas nuvens de gordura. Parece que isso é um padrão que eu percebo em todos os pacientes. Então, para diferenciar de linfedema, não tem líquido aí, né? Não dá para ver líquido nenhum. Bem no meio da região do lipedema, tá? Faço começar a tratar primeiro ela. Que eu não consigo ver. Então, o foco no lipedema. Estão ouvindo o som? Eu consigo pegar aqui. Não, está muito baixo, eu não consigo distinguir. A minha pergunta aqui é o seguinte: tem uma veia bem no meio do lipedema. A primeira coisa assim, ó, essa não é infiltrado de água que tem aqui. A gordura apresenta densidades diferentes à medida que vai passando o transdutor. Ela parece uma nuvem escura, uma nuvem clara, uma nuvem escura, uma nuvem clara. Não é homogênea a densidade dela. E a segunda coisa é que encontrei uma veia exatamente no meio aquele bolsão de gordura abaixo do joelho. E a dúvida que eu fiquei é o seguinte: a gente deve tratar essa gordura, essa veia antes de mexer no lipedema? Olha aqui a veia. Essa pergunta é bem legal da veia. Eu vou responder da veia, mas eu vou falar antes. Sabe essas linhas brancas que você vê na gordura? A separação entre as gorduras, entre as fáscias? No lipedema, ela fica falha, né? Tem um trabalho que fala disso. Ela fica, ela não é contínua. Agora, das varizes, vocês lembram uma técnica de tratar varizes que apareceu e da mesma forma que apareceu, desapareceu? Chamava Trivex? Não. Vocês lembram disso? Aqui é só para mostrar. Não lembram do Trivex? Eu vou achar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, Alexandre, eu fiz um Doppler fluxometria daquela veia que tinha no meio no meio da gordura ali, ó, mostrando o refluxo que ela tem naquela localização. Então, ou seja, ela tem alguma coisa venosa confirmada nessa região. Olha o tamanho do refluxo. E aí a pergunta é essa: tratar ou não tratar?
Essa a varize antes de mexer na... Posso compartilhar aqui a tela? Vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês lembram dessa técnica aqui, ó. Esse Trivex, você entra com uma cânula, que é quase uma cânula de aspiração, para tirar as varizes. E aí você trata varizes com uma cânula de lipoaspiração. Essa é aquela que congela a veia? Não, você entra com uma cânula com essa retroiluminação e aí ele vai triturando e aspirando a veia. Funciona bem para aqueles grandes enovelados de veia, mas assim, eu vi funcionando e depois meio que desapareceu isso aí. Mas eu estou mostrando para falar que quando a gente faz a lipo, a gente acaba tratando algumas varizes. Mas tratar ou não tratar varizes antes? Aí entra um monte de pergunta, né? O que está trazendo sintoma para o paciente? Essa é a primeira coisa, a relação nexo-causal. Se forem as varizes, eu sugiro tratar varizes antes. Se for o lipedema, eu sugiro tratar o lipedema antes. Só que tem um outro porém aí. As varizes é fácil conseguir liberação de convênio, é fácil conseguir autorização. O lipedema não. Às vezes, você pode ter uma melhora parcial com o tratamento das varizes, que pode justificar você tratar antes do lipedema, simplesmente porque você vai ter mais tempo aí para conseguir resolver o lipedema depois. Então, eu levo isso em consideração. Mas quando você faz o lipedema antes, muitas vezes essas varizes saem exatamente pela mesma técnica que o Trivex. A gente vai fazer uma investigação, ver se ela tem refluxo de safena, e se ela tiver refluxo de safena, for o caso, a gente vai se confirmar que esse edema vem dali, se é... Primeiro eu pedi para ela medir de manhã e de tarde a perna, ver se vai haver alguma alteração de diâmetro daquela região ali. Depois a gente vai fazer uma pletismografia nela também, fotopletismografia, e nós vamos tentar correlacionar assim, se ela tem edema associado ao lipedema, que não, aparentemente não tem, mas no caso, se a gente comprovar que aquela varize está trazendo algum sintoma para a região ou uma indicação, a gente vai fazer ou endolaser de safena ou endolaser só daquela tributária, que passa ali no meio, a gente coloca uma cânula uma fibra de 200 micra, com uma punção bem pequenininha e só fecha ela ali. Só que ela quer ir aí, viu, Amato? A gente vai ter que dar um jeito, de repente, da gente ir junto com ela. E aí, eu inclusive conversei com ela, se ela quer, se for o caso, fazer durante o nosso curso. Ela é uma pessoa muito querida, muito agradável. Maravilha! Vamos conversar. Mas eu acho que é possível, sim. A minha ideia é essa, porque a gente ficou no ar aquela situação assim, tipo, a gente vai causar mais inflamação e pode piorar o lipedema, daí... Então, aí que tá. Até no guideline, se não me engano, que eu montei essa apresentação faz tempo, mas um dos itens é sobre a associação com varizes. Mas quando vai tratar varizes, é para escolher as técnicas termoablativas tumescentes, e que tem lipedema, né? Para você evitar as complicações inflamatórias, diminuir bastante. Então, essa é uma das estratégias, que é exatamente o que você falou. Mas o guideline estava ao contrário. Eles iam para tratar as não tumescentes, tratar com técnicas não tumescentes, para evitar laser. E o laser, pelo contrário, para nós é o que dá mais... parece que dá menos inflamação. Eu lembro de estar como tumescente, mas... Bom, a gente vê aqui... Até eu pensei, pô, vai ver que alguém do Guidelines lá é contra laser, não sei. Não, eles são contra o laser,
para o tratamento do lipedema, não, Ah, não sim, para sim, claro. varizes. E isso sim, porque, mas aí também até é discutível, porque tem laser e laser para lipedema, ou para lipoaspiração. Tem o 980, que vocês sabem que é um canivete suíço, que serve para tudo, né, mas causa uma baita de uma inflamação. Mas tem o 1200 que derrete a gordura, tem vários comprimentos de onda diferentes que não é o de uso comum da vascular. Então, é uma possibilidade de uso também. Bom, fica à vontade, se tu quiser, tu vai apresentar Então, hoje vamos sobre lá. os tratamentos, né? Então, a gente ia terminar o guideline. Deixa eu Uhum. colocar aqui, desktop 1. Aqui. Que a gente ia falar do tratamento cirúrgico, né? Então, esses são os itens que estão lá no tratamento cirúrgico do lipedema, e depois a gente ainda vai falar da associação, que é muito legal, que é a associação com doenças vasculares. E acho que essa é uma das grandes razões do porquê que o lipedema tem que estar na mão da cirurgia vascular. Então, a cirurgia para redução do lipedema é a única técnica para remoção de adipócitos, nódulos, fibrose e outros componentes. É o único tratamento que diminui a progressão do lipedema e deve ser feito antes que complicações e limitações aconteçam, com evidência 1C. Isso aqui, eu não compactuo completamente com isso aqui. A cirurgia é, sim, a única maneira de você tirar uma célula gordurosa, né? A gente não consegue tirar de outra maneira. Mas a gente consegue diminuir, consegue evitar a progressão sem a necessidade da cirurgia. Então, não concordo 100% com esse item. A cirurgia para redução do lipedema utiliza lipoaspiração, excisão e extração manual. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele Dr. Now no Discovery. O Dr. Now faz aquelas grandes obesos, né? Metade das pacientes que ele opera, mulheres, tem lipedema também. E ele simplesmente tira um naco de gordura e joga fora. A questão essas excisões, você ignora completamente toda a circulação linfática, né? Todo o sistema linfático. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, e extração manual, existem alguns aí que espremem até sair a gordura, tem outros que usam quase que um rolo assim para tirar a gordura. São técnicas muito traumáticas. A gente tem que diminuir ao máximo o trauma para conseguir diminuir a inflamação. As candidatas à cirurgia devem estar em boa saúde. Isso é óbvio, isso vale para qualquer cirurgia, né? Não há limite de idade para cirurgia. Eu já operei paciente com 80 anos para recuperar a mobilidade e recuperou. Então, assim, teve um benefício grande na vida dela. A ponto dela depois querer fazer cirurgia de varizes. E aí era estético. Indicação para cirurgia inclui o diagnóstico do lipedema com aderência ao tratamento conservador. Isso aqui é muito bom, porque quem opera e não faz o tratamento conservador não vai ter uma boa evolução. Quem opera sem estar fazendo o tratamento conservador está inflamada e vai ter um pós-operatório catastrófico. Então, assim, as duas coisas andam juntas. A cirurgia é uma ferramenta no controle, no tratamento do lipedema, junto com o tratamento conservador. Sozinha ela não serve de nada. E é muito frequente no consultório, hoje em dia, paciente que operou, fez lipoaspiração no passado e não tinha consciência de que era o lipedema. Então, voltou todos os sintomas, voltou a deposição de gordura. Diga, Nara. Levantou. A cirurgia do lipedema não entra nos limites tradicionais de lipoaspiração. Isso aqui eu entendo quem colocou, por que colocou. A cirurgia plástica, tratando o lipedema, eles têm uma necessidade de passar os limites impostos pelo tratamento da lipoaspiração. Então, aqui no Brasil, o limite é 7% do peso corporal. Dá mais ou menos aí, para cada paciente, uns 5 litros.
A questão é, se você passa isso, você está indo contra uma norma do CRM. Nos Estados Unidos também tem norma para superfície de área corpórea tratada. Se você coloca isso aqui num guideline, você meio que autoriza as pessoas a passarem os limites. Isso está errado, isso não pode ficar assim. Eu já peguei paciente que, por incrível que pareça, foi operar com um indivíduo que tirou, assim, passou tanto do limite que ela teve que fazer transfusão de sangue, fica internada, passa mal, aumenta risco de necrose, aumenta risco de linfedema depois. Os limites estão aí para serem seguidos, não para serem quebrados. Tem uma razão para isso, é segurança. Então, mulheres com lipedema devem ser tratadas conservadoramente antes da cirurgia. Podem fazer tratamento conservador em seu local de origem e viajar para operar. Ok, isso aqui é mais uma... assim, é um item no guideline que está aí só para fazer o sistema dos cirurgiões plásticos funcionar. Ou seja, fique em casa tratando aí, quando você quiser vir, opera e depois volta e continua tratando na sua casa. Eu não vejo outra razão para colocar isso aqui. Então, se lipolinfedema, completar a terapia descongestiva antes da cirurgia 3 a 4 vezes na semana. Isso aqui ajuda demais, diminui a inflamação. Meia elástica devem ser trocadas 3 a 4 vezes ao ano. Acho que isso aí vale para cirurgia, para insuficiência venosa também, né? Acho que meia, dependendo da marca, vai durar entre 3 meses a 4 meses no máximo. Pessoas com lipedema em estágios avançados estão em risco aumentado de tromboembolismo venoso após a cirurgia, recomendado estratificação de risco. Aí pode usar Caprine, pode usar o que quiser. Acho que ele até cita o Caprine no guideline. O ecodoppler venoso pré-operatório, nível 2A, aí para identificar comorbidades, né, se tiver uma insuficiência venosa, fazer a relação nexo-causal. E pode ser feita em cirurgia em hospital dia ambulatório, isso aí fui eu que coloquei. Pode ser feita sob anestesia geral ou local, então nível 1B. Bom, eu acho que isso depende muito da cultura do paciente. Quando a gente foi acompanhar o Raprich, lá ele fazia sem o anestesista, fazia quase com dormonide e o paciente semi-acordada, fazia tudo com local, né? Eu acho que não é tão simples fazer isso aqui no Brasil. As alemãs, elas toleram mais a dor, a invasão à cirurgia do que o nosso público aqui. Mas a gente tem feito com anestesia local e sedação. Só que aí a sedação com o anestesista pela técnica multimodal. Então, ele usa vários medicamentos para atingir uma sedação mais tranquila para o paciente. Mas algumas acabam indo para geral também. Então, a gente faz os dois. Então, a cirurgia tem risco, pode causar dano linfático, isso é fato, a gente tem que tomar muito cuidado com a anatomia linfática. A cirurgia deve ser feita por cirurgiões com experiência no tratamento do lipedema, com conhecimento anatômico e funcional do sistema linfático e com cuidado para evitar o dano linfático. Aqui não está falando, tem que ser feita pelo cirurgião plástico, tem que ser feita pelo cirurgião que conhece a doença. A cirurgia é menos efetiva em estágios avançados, em obesidade associada, e o tempo entre procedimentos é desconhecido. A gente costuma fazer com 1 mês de separação, mas tem gente que faz com 1 semana, tem gente que faz com mais tempo, isso realmente varia. Agora, o que é interessante é a cirurgia é menos efetiva em estágios avançados. Depende, efetividade para quê? Se você está num estágio avançado e você faz para recuperar a mobilidade, você recupera a mobilidade. Agora, se você faz para recuperar a estética, você não vai conseguir. Então, você tem que entender qual que é seu objetivo na cirurgia. Cânulas atraumáticas de 2 a 4 milímetros devem ser usadas. A técnica longitudinal deve ser usada para evitar o dano linfático, então não fazer transversal, isso é importante. A anemia é um risco na lipoaspiração de alto volume, é isso que eu acabei de falar.
A gente tem que evitar isso, não faz sentido. Tem gente até fazendo aquele esquema de autotransfusão, já, assim, considerando que a paciente vai ficar anêmica. Assim, até hoje a gente não pegou nenhuma paciente com anemia pós-cirúrgica por causa do excesso de volume retirado. Você só vai retirando a gordura enquanto a gordura está saindo branquinha, não está saindo com sangue. É simples. Na sobra de pele pode ser realizada a dermolipectomia. A dermolipectomia até dá para fazer na mesma cirurgia. Normalmente não dá para fazer no mesmo primeiro evento, porque a gente não sabe quanto que vai sobrar de pele, mas no segundo evento a gente já tem essa percepção. Os estágios iniciais devem usar a elastocompressão por 2 a 3 meses no pós-operatório, e estágios avançados devem usar a vida toda. O cuidado pós-operatório com o fisioterapeuta 2 a 3 vezes na semana, após a cirurgia, até a regressão do edema. Aliás, deixa eu voltar nesse aqui da elastocompressão. Está numa fase mais inicial de investigação, né? Hoje, varizes, eu lembro que cada um tinha a sua estratégia. Um ficava uma semana, outro ficava um mês, outro ficava um ano. E hoje a gente vê que não faz tanta diferença, assim, tá? Tem trabalho mostrando isso. Então, acho que está muito no início essa investigação. Aí vem a redução da necessidade de drenagem linfática após a cirurgia, isso é evidente, diminui sintoma, diminui tudo. Agora vamos falar da associação de doença vascular com lipedema. Então, primeiro, deve-se avaliar o sistema arterial e venoso. Lógico, né, tem dor na perna, a gente tem que ver se não é um problema arterial ou venoso. Isso é essencial, por isso é necessidade da investigação com ecodoppler. Aqui não está falando que tem que fazer ecodoppler arterial e venoso, tem que palpar pulso, tem que examinar o paciente, isso sim. É importante diferenciar a sintomatologia de doença arterial obstrutiva periférica, lógico. Isso é importante porque tem muita gente tratando a doença que não é cirurgião vascular. Aqui eu estou falando para peritos, então não tem necessidade de aprofundar. Se tiver suspeita de doença arterial obstrutiva periférica, fazer o índice tornozelo-braço. Condições venosas frequentes incluem o aumento de risco de trombose, varizes, insuficiência venosa crônica e telangiectasias. Telangiectasias, aí eu posso até comentar, tomar cuidado para não ficar fazendo escleroterapia em paciente na fase inflamatória do lipedema, porque realmente mancha. Lipedema em estágios avançados é associado a múltiplas comorbidades, que inclui a tromboflebite superficial, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Aqui o caprine, né, para avaliar risco de TVP, que eu já tinha comentado. E a doença venosa crônica deve ser considerada no diagnóstico diferencial do lipedema. Afinal, sintomatologia é semelhante. O CEAP deve ser calculado para todas as pacientes e a avaliação venosa de pessoas com lipedema inclui o ecodoppler venoso bilateral. Avaliar se sintomas vêm do lipedema, insuficiência venosa crônica ou ambos, o que é bem frequente, está associado, né? Considerar a termoablação e não termoablação. Eu não lembro como é que estava escrito isso aqui. Mas era aquilo que a gente estava falando antes, Albanaz. Considerar a termoablação no tratamento da insuficiência venosa crônica. Então, laser, radiofrequência, tumescente. E devido a alterações nos linfáticos em pessoas com lipedema, a termoablação é usada para tratar a insuficiência venosa crônica com infiltração para proteger os linfáticos. Sim, isso é melhor. Eu acho que eu não tinha ouvido isso. Exatamente. E a decisão de tratar o segmento de safena e tributárias deve ser individualizada. Então, aqui a gente termina o estudo guiado aí do guideline americano para o tratamento do lipedema. Então, acho que vale aí discussão e podemos conversar sobre o assunto. Muito bom. Eu tenho duas perguntas. Uma eu achei interessante que o ecodoppler venoso é 2A, né? E por que não 1A, né? Já que talvez o 2 ali é diferente. O 2 quer dizer que ele não é
O... O 2 é que é evidência fraca de recomendação. Isso é balanço entre benefício, risco e custo. Pois é. E o Isso é uma ecodoppler? discussão até bem... Então, mas aí a gente pode entrar até em insuficiência venosa sem o lipedema. Benefício entre risco e custo, americano não consegue nem fazer. A gente faz ecodoppler para todo mundo, o americano não consegue. Exatamente por causa da evidência de custo-benefício. Traz benefício mesmo ou não? Mas não é estranho que em lipedema que deveria fazer um ecodoppler, acho que... Mas tudo bem, a gente tem que respeitar o estudo dessas pessoas. Mas eu acho que seria, eu sempre considero mais importante o ecodoppler, uma avaliação inicial disso, mas chamou atenção. Eu também considero, também acho importantíssimo, acho que ajuda demais, inclusive nos CEAPs mais iniciais. A gente sabe que às vezes o que incomoda é uma telangiectasia que está lá só por causa de uma perfurante minúscula que a gente não consegue ver no exame físico. Mas custo-benefício, isso vale? Quando está falando custo-benefício, é mais ou menos a pergunta: o convênio tem que pagar ou teria que ser uma coisa particular, né? De quem que seria a conta? Né? Eu acho que vale a pena, mas... E a outra pergunta que eu tenho é a seguinte: foi um cirurgião plástico lá essa semana na clínica, um dermatologista, não foi? Dermatologista. O Rapricho é dermatologista, por curiosidade. Que ele é um grande amigo nosso aqui da região, tem bastante experiência também. E eu contei para ele que a gente está estudando lipedema e tal, entrou na conversa. E ele disse assim: vocês não fazem ultrassom ultrafocado? Aí ele disse: Albernaz, se tu tiver um paciente aí, vamos levar lá na clínica, a gente faz uma área para tu ver a diferença que vai dar. Eu disse: olha, bom assunto que eu vou levar para o Amato isso aí, porque eu não vi nada em guidelines, não vi nada escrito sobre isso. E está aparecendo um monte de coisas agora de tratamentos para gordura, com com ultrassom, tem agora um outro aparelho que passa por baixo. A gente, para nós ainda é uma coisa estranha, porque não é o que a gente faz, né? Mas interessante, isso não apareceu ali nos guidelines. Qual a tua experiência, Mato, com isso? Eu acho que pode melhorar um pouquinho, sim, mas eu esbarrei num problema enorme aqui. A gente está num grupo de várias pessoas aqui que se dispuseram a acordar cedo, a assistir uma aula segunda-feira, 7 horas da manhã. Vocês são criteriosos, né? E eu mergulhei num assunto onde esse critério não é tão semelhante à da cirurgia vascular, né? Então, é interessante porque todos esses tratamentos estéticos que eu acabo esbarrando, eu vou atrás de evidência científica, eu vou atrás de artigo. E é incrível como é escasso a evidência científica até para o que eles estão fazendo. Imagina para o lipedema. Para o lipedema não existe, não tem nada, né? Quase é próximo de zero qualquer tratamento aí. Então, o que eu tenho de informação é o que eu vejo com as pacientes, o que elas trazem de histórico. Poxa, tem equipamento assim caríssimo, 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 que não tem trabalho científico que mostra que o negócio funciona. É quase experimental, né, Marco? É tudo experimental, é inacreditável, é inacreditável. E aí eu vejo o pessoal discutindo vacina de Covid, ou discutindo ivermectina ou não ivermectina, falando de nível de evidência. A mesma pessoa que faz isso vai lá e paga para fazer um tratamento que não tem evidência nenhuma. Agora, se funciona ou não é outra coisa, né? Porque pode dar uma melhora inicial, assim, pode dar uma sensação de melhora, pode ser placebo ou não, mas é escasso o nível de evidência, isso é o que a gente esbarra. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o ultrassom focado tem a possibilidade de ajudar um pouquinho. Eu não sei te dizer o quanto. Legal. Vamos agora ouvir as perguntas do grupo. Vou começar nessa ordem: doutor Marcondes, doutora Daiane, doutor Álvaro, doutora Fernanda e doutora Nara, que é a ordem que eu tenho aqui. Mato, é muito bom a apresentação do guideline, mas o guideline ele é engessado, né? Você tem que ir em cima do trilho, né?
Eu fiquei senti falta um pouco da sua posição, assim. Eu sei que é difícil para você colocar toda a sua experiência numa aula assim em poucos minutos, mas às vezes alguma abordagem de cada ponto daquele, né? Você foi citando no guideline como parte da aula, mas assim eu senti falta disso. Mas eu tenho uma dúvida do caso do Albernaz, que ele mostrou. Você falou diagnóstico diferencial no exame clínico. Eu queria que você repetisse aquilo. Que o Albernaz perguntou, é lipedema tal, e você falou, não, pode ser, mas aí você tem que fazer isso ou aquilo. Você fez um comentário de diagnóstico diferencial. Eu gostaria que você me desse, porque aquele paciente a gente vê muito no consultório, muito aquele paciente com aquele perfil. Ela deve ter uns 50 anos, né, Bernardo? Mais ou Um menos. pouco mais, perto de 60. 50 a 60 anos, a gente vê muito essa gordura localizada abaixo do joelho. E elas falam que é veia, né? Elas chegam e falam, doutor, eu tenho as varizes aqui na minha perna e tal. Eu gostaria de um comentário seu para o nosso dia a dia, assim, do que a gente poderia aplicar em relação a isso. Então, vamos lá. Bom, às vezes tem veia lá também, né? Às vezes ela vê uma veia ali perto e acaba pondo a culpa na veia. Ali a gente tem que separar de uma tendinite da pata de ganso. É isso que eu vejo como importante. E tem também a maior parte dessas pacientes, elas que têm essa gordurinha nessa localização, ou às vezes um pouquinho mais em cima, elas já têm algum problema de joelho associado. A grande maioria das vezes é condromalácia. Então, se você segurar o joelho e mexer a perna, você vai ver aquela crepitação. Nessa crepitação, muitas vezes é isso que perpetua uma inflamação naquela região. E o tratamento ortopédico ajuda bastante, porque nessas fases ainda não é cirúrgico, muitas vezes é só infiltração. E se tem um colega que faz ortopedia, que faz infiltração, não de corticoide, infiltração de ácido hialurônico, elas têm uma melhora dessa inflamação naquela localização e diminui a dor também. Que mais? Dos comentários do guideline. Eu acho que o que você falou é perfeito, Marco. Eles são engessados no guideline exatamente por falta de evidência científica. Eles não podem sair falando um monte de coisa de opinião pessoal. Tem que ser bem pontual, assim, né? E aí entra um monte de coisa que eu não concordo 100% ou que eu faço um pouco diferente. Por exemplo, o que eles falam que tem que operar todo mundo, né? É quase isso que está escrito ali. O tratamento é cirúrgico. E eu discordo, não é. Você tem que entender qual que é o objetivo da paciente. Essa paciente do Albernaz, por exemplo, o problema era o quê? Era a gordurinha ali ou é a dor? Porque são coisas diferentes. Tirar a gordurinha, tudo bem, talvez melhore a dor também. Mas se o problema é a dor, você talvez consiga tratar a dor sem tirar a gordurinha. E aí você atinge o objetivo sem a cirurgia. E aí entendendo o contexto todo. Resolve o problema ortopédico, entra com tudo de antioxidante que você consegue, muda hábito de vida. Agora, você pegar uma paciente dessa, 50 anos, e para cima, possivelmente é uma paciente um pouquinho mais difícil de você mudar hábito de vida. Você vai conseguir colocar ela para fazer exercício? Se você colocar ela numa hidroginástica, possivelmente em 2, 3 semanas ela também não vai mais ter dor. Então, aí você tem que ver quais as ferramentas você tem que você consegue usar para ela. A queixa dela era, nesse caso, era mais estética, ela não gostava. E ela é bonitona, toda vaidosa. Então, isso é legal, falar de estética. Tem uma confusão enorme do que é estética e das próprias pacientes. Elas não percebem isso. Quando a gente está com qualquer coisa inflamada no nosso corpo, a gente drena a nossa atenção para aquele lugar. Né? Elas ficam... E isso dá para ver muito nas pacientes que estão nas fases iniciais, no estágio 1, principalmente. Muitas vezes são pernas que você olha e fala assim, mas são pernas bonitas, eu não estou entendendo o porquê que você está falando que tem um problema estético. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com essa paciente, que tem uma desconexão do que você enxerga do que a paciente própria enxerga. Né? Isso aí poderia ser chamado aquela dismorfia corporal.
Mas eu entendo de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que é a inflamação. E a inflamação drena a atenção da pessoa para aquele local. Ela fica o tempo todo, caramba, se está me incomodando essa perna aqui, o mundo inteiro está olhando para minha perna. Como que não está? Né? Muitas vezes vem o marido junto e ainda faz uma cara assim, ela não tem nada, falta ela que a perna está bonita, né? Então, será que é estética mesmo ou será que é uma queixa inflamatória? E aí eu falo é mais empírico isso que eu estou falando. Se eu vou lá e eu diminuo a inflamação e eu não vejo mudança estética, mas a paciente deixa de se queixar da estética, entende? Para de incomodar ela a estética. Mas, poxa, esteticamente não mudou nada. E como que eu sei? Porque eu tirei foto. Mas para a paciente ela está se sentindo melhor. Então, será que era estética na primeira instância? Eu acho que não era. Eu acho que era inflamação. É que talvez a foto não tenha mostrado bem, mas ela se incomoda com aqueles bolsões embaixo dos joelhos, lado de dentro, aquela perna gorda por dentro, assim. Sim, eu Isso é não uma estou coisa que menosprezando ela... a queixa dessa paciente em questão. Eu só acabei desviando o assunto para outra coisa. Ah, sim, entendi. Mas, assim, se a queixa dela for essencialmente estética, perder esse bolsão não é fácil, tá? Esse é um super simples de tirar cirurgicamente. Mas eu, obviamente, tentaria o tratamento conservador antes. Essa é uma área difícil, tá? O joelho para baixo é uma área mais difícil de perder volume de gordura de forma conservadora. Até dá, mas não fica perfeito. É aí que a gente acaba tendo que entrar mais com a cirurgia. Coxa diminui bastante, quadril também dá para diminuir bastante, o joelho para baixo é um pouquinho mais restrito até onde a gente consegue chegar. Pessoal, eu tenho que sair, vou para o centro cirúrgico. 8 horas eu tenho um procedimento. Um beijão, boa semana. Marcondes. Tchau, tchau. Obrigado, Marcondes. Tchau, tchau. Um abraço. Boa, tchau. Tudo, Daiane? Bom, Amato, mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade, né, com a aula que sempre nos agrega tanto. E eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre o momento do tratamento, da indicação do tratamento cirúrgico, que foi o que a gente conversou mais hoje. A minha impressão é que a paciente que tem uma queixa estética não vai, daqui a pouco, se beneficiar tanto com o tratamento conservador, quanto a paciente que tem uma queixa mais inflamatória, mais da dor. O momento de indicação do procedimento cirúrgico é diferente para a paciente que tem mais queixa estética do que mais inflamatória, mais da dor? E quando que seria o momento? Tu disse que o ideal é começar com um tratamento conservador, ajustando, né, para dar uma melhor repercussão, um resultado melhor do tratamento cirúrgico. Existe algum tempo de tratamento conservador inicial ou seria monitorando as queixas da paciente? Lá na clínica, eu não sinto tanta dificuldade porque as portas são diferentes. O que eu quero dizer com isso? O meu irmão, que é cirurgião plástico, ele atende na sala do lado. E elas fazem essa separação de forma quase que automática. A paciente que é puramente estética, ela não vai para o vascular, ela vai para o cirurgião plástico, ela bate na porta dele, não bate na minha porta. E aí fica a critério dele definir se tem inflamação ou não tem inflamação. Ele já pegou o paciente que era que tinha lipedema, que já estava completamente controlado, porque ela já tinha hábitos de vida saudáveis, e aí ele fez o que ela queria. E normalmente com aquela história do já que, né? Já que vai tirar aqui, tira ali também, faz mais não sei o que, vai vir o pacote completo. Né? Esse é o tipo de perfil. Agora, as que procuram o nosso consultório, elas têm muito mais uma queixa inflamatória do que necessariamente estética. A estética vem junto, ela está associada, não dá para separar uma coisa da outra. Agora, essas que estão no estágio muito inicial e é inflamatório, elas têm um benefício enorme no tratamento clínico e muitas vezes não precisam.
não precisa do tratamento cirúrgico. Só que os trabalhos que mostram a cirurgia de lipedema, elas mostram que tem um resultado melhor nas pacientes mais jovens e em estágios mais iniciais. E isso é um problema enorme, porque se a cirurgia ela é mais eficaz no paciente mais jovem no estágio inicial, por que eu não vou oferecer a cirurgia para o paciente? Então, eu tenho que ter o tratamento conservador que funciona também, só que não tem nenhum trabalho que mostra comparativamente um com o outro. E aí vem o que eu fiz. Eu posso mostrar um slide aqui, deixa eu abrir. Eu lá atrás, eu falei, não, então calma aí, eu tenho que saber o quanto que eu consigo trazer de benefício para a paciente, para saber se vale a pena eu levar direto para a cirurgia ou se vale a pena eu fazer o tratamento conservador. Então, abrindo aqui, vou compartilhar a tela. Aqui, é esse slide aqui. O tratamento da lipoaspiração vai trazer, em 6 meses, 58% de melhora nos sintomas. Esse aqui é o trabalho do Raprich, tá? Aí eu falei, eu vou fazer exatamente o mesmo trabalho com o tratamento conservador. Então, eu vou pegar o paciente no primeiro mês, quando volta, com 1 mês de retorno, eu quero saber quanto que melhorou. Eu fiz esse trabalho e teve uma melhora de 35% em 1 mês. Então, vamos lá. Só que quando eu vejo paciente por paciente, eu tenho paciente que na cirurgia melhorou 96% e tenho paciente que melhorou 21%. Assim como no tratamento clínico, eu tenho a paciente que melhorou demais e tenho a paciente que melhorou de menos, né? Então, para mim, ficou claro que eu tenho que, pelo menos, oferecer para todas o tratamento conservador, pelo menos por 1 mês, para ver como que vai melhorar. Agora, porque eu sei também, aí eu não continuei o trabalho de forma tão rigorosa, mas eu sei também que se eu insisto no tratamento conservador, eu também vou subir esses 35%. Porque possivelmente eu vou arrumar alguma coisa que ela não fez direito, vou conseguir colocar alguma coisa a mais que ela não estava fazendo. Então, em média, a gente tem isso, 35% de melhora, e eu acho que hoje eu ainda consigo mais, mas não sei se eu fiquei falando tanto que eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, era essa dúvida, o tempo, mais ou menos, pelo menos, de tratamento conservador para começar a pensar no tratamento cirúrgico e a diferença de queixo dos pacientes. Eu dou esses 35% de melhora para o paciente até pensar, porque, veja, ela nasceu com lipedema, ela tem lipedema a vida toda, não é uma urgência, só que elas chegam com urgência, assim, eu quero operar amanhã. Assim, puxa, mas calma aí, deixa te mostrar como você é, pelo menos uma média aí de 35% melhor, para ver se você realmente quer a cirurgia. E aí elas voltam, muitas delas, nem falando da cirurgia, porque teve a melhora, não é mais aquele desespero, né? Então, e nesse ponto eu discordo do guideline, onde coloca que a cirurgia é a melhor coisa para se fazer. Foi a forma como os trabalhos foram desenhados. Tá bom, muito obrigada. Olá, Mato. Em primeiro lugar, tudo bem? Quero agradecer a você pela oportunidade, uma boa explanação, assim, para a gente poder abrir nossa mente mesmo em relação a esses pacientes que, como o Bernardo falou, são bem frequentes. Você mostrou lá um número de 23%, né, de pacientes no nosso consultório. 12. Coisas que a gente até sempre teve vontade de fazer, mas sempre esbarrou em conceitos éticos, porque tem o cirurgião plástico que faz lipoaspiração e a gente fica assim, eu sou mais varizeiro do que plástico e a gente fica um pouco receoso. Mas eu acho importante a gente abrir essa mente. E eu queria usar o exemplo do paciente que o Bernardo mostrou, que tem aquela variz. Normalmente, a gente vai focar o pensamento sobre a dor, sobre a possibilidade da gente fazer o tratamento da variz
nesse segmento e procurar evitar de fazer a lipoaspiração, porque uma lipoaspiração onde tem uma veia, provavelmente vai sangrar bem mais, vai ter um trauma maior, porque vai acabar pegando essa veia. Aí você até fez um questionamento, por isso que eu queria que você me desse uma esclarecida. Fazer uma esclerose, por exemplo, com espuma, um método que possa ser menos inflamado, ou esperar que ele resolva, pode ser uma alternativa eficaz nesse caso, porque boa parte dos pacientes que vêm com as queixas, eles têm também a doença da insuficiência venosa crônica. Daí você até falou a importância do Doppler. Eu acho fundamental o ultrassom em todas essas áreas para a gente tirar a dúvida se não vai estar tendo uma veia ali que possa ser inflamada, uma veia que possa ter uma tromboflebite ou alguma outra situação associada. A minha pergunta basicamente em cima dessa questão da veia, então. Pessoalmente, acho que deu uma travada, hein? Para vocês também travou? Para todos? Travou só o Amato lá. Só o Amato, Sim. Vamos ver se vai destravar aí. Acho que ele caiu a internet dele. Tá sem a visão. O que você, aproveitando até que ele volte aí, Bernas, o que você acha em relação a essa questão da veia aí? Você viu que a veia estava inflamada também? Você consegue diferenciar se essa veia se tornava assim imperioso, mexer antes da parte da lipo? Claro que clinicamente foi o primeiro passo, mas na tua impressão, na avaliação clínica que você fez? É isso que a gente vai fazer agora. Na próxima visita, a gente vai fazer uma plethysmografia nela, fotoplethysmografia, e ela pediu para ela dar uma olhada se tem uma variação de edema durante o dia nessa perna. O Amato não usa isso, mas eu acho bem interessante porque se tem água junto ali, a gente tem que olhar para a insuficiência venosa, né? E o que me chamou a atenção também é assim, o que me chama a atenção, que bom, porque a espuma, para mim, ela faz uma ablação inflamatória total. É o que eu ia falar, é inflamação. Bom, mas esperar até a resolução, porque assim, em 30 dias, talvez um pouco mais, a gente consegue ter uma resolução final do tratamento da espuma, mas a gente desaparece com a veia dali, drena ela, ou então faz um tratamento compressivo quando faz a espuma. Mas o risco era o seguinte, o sangramento durante um procedimento de lipoaspiração. Então, a gente teria uma veia ativa, né? Essa pergunta sobre essa veia. Então, mas não é para sangrar, porque a gente faz uma intumescência absurda, um volume muito grande de líquido com um vasoconstritor. Então, não é para sangrar. Quando sangra, esse negócio de anemia que está no guideline é porque está cheio de gente tirando 12 litros de gordura num paciente que dá para tirar 5. Isso é um absurdo, né? Você passar de 5 e tirar 6 é uma coisa, mas o pessoal está tirando o dobro do que dá. E aí realmente vai entrar numa anemia. Agora, as varizes em si tem aquela... Depois veja, põe Trivex no YouTube e vê como é que funciona. Põe para rodar o vídeo inteiro. É essencialmente a mesma coisa. Você vai arrancando a veia por dentro com um aparelhinho que parece um lipoaspirador. Então, você destrói a veia, puxa ela para fora. Não é muito diferente da cirurgia, só que a gente faz um furinho só, ao invés de fazer várias para tirar com agulha, né? Mas nesse caso, você tira a veia junto na lipoaspiração, daí vem junto com todo o acaba sistema. Saindo. Várias vezes a gente fez a cirurgia de varizes junto com a de lipedema, por duas razões. Primeiro, porque é fácil, já está lá até anestesiado com a intumescência, está com tudo pronto, não tem por que não tirar a veia. E segundo, porque o convênio vai pagar essa parte. E aí paga a parte hospitalar, paga a parte das varizes e facilita para o paciente o restante.
Então, a gente acaba usando esse subterfúgio aí para facilitar para o paciente. Certo. Ok. Respondido. Obrigado. Bom dia, Mato. Tudo bem? Oi, tudo? Bom, mais uma vez também muito obrigado, né, por nos apresentar o guideline de lipedema. Mato, muitas das dúvidas que eu tinha já foram feitas. Eu tenho uma pergunta que sempre eu me questionei. E semana passada eu atendi uma paciente assim, ela veio por doença venosa, né, varizes, sem uma preocupação estética, mas uma paciente com edema na face lateral, bem localizado em maléolo lateral, sem dor, né? E aí eu me questionei, a gente pode considerar um lipedema e como fazer esse tratamento, né, dessa paciente? Eu não sei se tu tens muitas pacientes que têm essa queixa, que elas vêm mais por queixa estética, né, vêm para tratamento de varizes, e a gente sabe que no pós-operatório, aquele edema ali maleolar, na face lateral, que é bem localizado, ele não melhora. E eu me questionei se isso pode ser considerado um lipedema, não sei se tu tem experiência, o que poderias me dizer sobre isso? Isso aqui? Isso, É só tratar o lipedema que desaparece. Dá para tirar cirurgicamente, mas raramente a gente precisa tirar, porque quando trata a parte clínica, acaba regredindo. Tá, certo. Então é mais tratamento clínico mesmo. Se está na cirurgia e tem essa bolinha, obviamente a gente vai tirar, mas eu não acho que seja necessário indicar a cirurgia por causa dessa bolinha. Essa bolinha, para mim, é um bom marcador de... Isso é opinião pessoal, tá? Não está escrito em lugar nenhum. É um bom marcador da inflamação do lipedema, porque diminui a inflamação, ela diminui. Ótimo. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho várias dessa aí. Deixa eu ver se tem outra face aqui. Cadê? É muito comum, né, Marco? Demais, demais. Elas reclamam demais isso aqui. Quando não dói, é a parte estética, né? Essa aqui é super típica, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa é bem mais, né? Deixa eu pegar uma menorzinha. Tem aquelas que parece que tem dois maléolos, assim, aquelas gordinhas com uma bolinha do lado de fora do maléolo. Tô procurando uma aqui para mostrar. E ela comentou, inclusive, que a mãe já tinha um estágio mais avançado, então me chamou, né, mais atenção em relação a isso. Teve esse aqui que o cirurgião geral aqui pegou e abriu e tirou um pelotão gorduroso e resolveu o problema dela. E a gente... É o único caso que eu vi que tratou assim mesmo, objetivamente isso, e ficou bem legal. Essa aqui tem varizes e lipedema. Essa aqui eu operei varizes antes, porque é meio que óbvio que os sintomas dela vinham das varizes, né? O nexo causal estava nas varizes, não tem dúvida, né? Deixa eu ver aqui outra. Acho que essa aqui Essa aqui mostra direitinho todas essas bolinhas, né? Então, tem aqui, né, essa região da pata de ganso, né? E tem a bolinha lateral aqui também, só que já quase que se perdeu aqui no meio do problema todo. Isso. Mas assim, tratando essa bolinha, tratando clinicamente, melhora. Tá ótimo. Então tá. Muito obrigada. E não é edema, né? Isso, ela sempre vem falando, retém o líquido ou tem inchaço aqui. Pode parecer inchaço, mas é gordura. E normalmente elas falam, pelo menos as que eu atendi, que não melhora realmente. Elas acordam já com aquela gordura, né? Com aquele edema naquela localização. Exato. É o edema que não cede ao elevar as pernas. Exatamente, só que quando elas vêm procurar o tratamento de varizes, isso é um dos problemas associados, né? Uma das queixas, que se não for tratada no pós-operatório acaba persistindo.
E essa bolinha é um lugar assim muito fácil de fazer a lipoaspiração. Se for só isso, até dá para fazer no intraoperatório junto com varizes. Tecnicamente é super fácil de fazer. Ok. Na área. Aqui não está bem claro também, essa aqui ainda não é um caso típico. Mas essa Não, mas um lipedema típico aí. Não, sim, não é típico da bolinha essa que a gente... Ah, da bolinha. É que pegar a bolinha isolada não é sempre que aparece, né? Essa paciente aí teve nessa semana no consultório e ela disse que, doutor, nós somos a família das pernas gordas. Ela e a filha, mesmo perfil de perna, e se tem uma lancheria aí, a gente é a família das pernas gordas. Aí eu falei um pouco sobre lipedema para ela, ela se emocionou, chorou, e depois mandou uma mensagem enorme para nós, por WhatsApp, sobre o atendimento. Parece que eu ouvi uma coisa que ninguém nunca tinha olhado para ela desse jeito. Pois é impressionante, né? Você entregou o diagnóstico, pode não ter entregado ainda a solução, porque vai entregar, mas só o diagnóstico já dá uma luz para os pacientes. O Álvaro estava falando uma outra coisa quando eu caí o meu computador aqui, que é o fato de quem faz lipoaspiração é cirurgião plástico, né? Eu tenho vários argumentos com relação a isso. Eu fiz cirurgia geral antes de fazer cirurgia vascular. Se me puserem para operar um apêndice, hérnia, é igual andar de bicicleta. Eu vou levar um tempinho, mas eu acho que eu chego lá no final. Pelo menos na minha cirurgia geral, eu tive o estágio com a cirurgia plástica também. Fiquei um tempão com a cirurgia plástica. E nada mais é do que uma técnica cirúrgica. A gente usa o que a gente aprende com outras especialidades e a gente traz para a nossa. Né? E entra dentro da mesma discussão de endoprótese. Quem que tem que fazer endoprótese? É angiorradiologista, é cirurgião vascular, é radiologista intervencionista, né? Quem que faz? É cirurgião cardíaco? Assim, faz quem sabe fazer, faz quem resolve o problema. Eu não tenho que ter esse sofrimento, não, porque o aparelho não é de exclusividade de uma especialidade, não. Exato, eu acho que assim, o conceito ético é porque entra no contexto, às vezes, financeiro até, né? De você entrar na área do cara, pô, mas essa paciente aqui eu tinha que fazer, você está no centro cirúrgico, o cara fazendo ali. Então, é basicamente isso. E os anestesistas são os vetores, não é bem, né? Que 95% dos cirurgiões plásticos não vão querer mexer em perna. Não vai querer mexer em perna porque não é o paciente bom para eles. Por que não é o paciente bom para eles? Porque se o paciente entra, opera e sai, vai sair triste, porque ele não vai entregar o resultado, vai ter um pós-operatório horrível, porque não fez o tratamento conservador, e o cirurgião plástico, para ele é mais cirurgia do que para o cirurgião vascular. A gente é mais angiologista também. A gente tem a parte clínica do nosso consultório. Pede para um cirurgião plástico fazer a parte clínica, ele não suporta fazer isso. Então, quem que vai abraçar a causa da paciente com lipedema? Se o cirurgião plástico estiver disposto a fazer, maravilha, né? Mas a grande maioria não está. Se você encaminhar o paciente, é capaz de voltar falando, tem que ver se não tem linfedema ou tem que tratar as varizes antes. Porque não querem, porque sabem que não é um paciente que eles vão entregar o resultado e vão ficar amando eles depois, porque não é simples assim, tem mais coisa para fazer. Ótimo, bom argumento. Doutora Nara. Olá, ótimo dia a todos mais uma vez. Na verdade, nós acordamos cedo, Amato, mas você também, e por isso queria agradecer e dizer que você, além de amar muito o que faz, você tem um coração muito generoso. Muito obrigada por todo esse conhecimento aqui que dividiu conosco hoje. E, na verdade, a minha pergunta ela é bem simples, eu queria saber só de ordem prática, assim, qual seria a curva de aprendizado para a gente estar fazendo esse tratamento cirúrgico do lipedema, Amato?
O cirúrgico, puxa, nós somos cirurgiões. Eu tenho certeza que se botar você para fazer uma endoprótese, você vê o primeiro, você auxilia o segundo, você faz o terceiro. Eu acho que vale para tudo. Tá, muito obrigada mais uma vez. Muito bem. Então, oi, Elva, quer falar? Não, estamos curiosos para ver quando é que a gente vai para São Paulo. Nós estamos nessa expectativa. Bom, estamos fechando o curso. Quem sabe sai aí em breve. Nós estamos na expectativa. Semana que vem, acho que a gente poderia até... Bom, depois a gente pode ver sobre isso. Eu estava pensando que a gente poderia estudar o Coazil e o Amato pode vir como convidado, daí sem o compromisso de ter que apresentar, porque já 2 vezes, já 3 vezes, já que ele vem se dispondo a nos apresentar isso. Então, se o Amato quiser vir, mas de repente acho que um de nós interpreta esse artigo do Amato sobre o Coazil e apresenta. Mas eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do Amato. A Nara falou uma coisa que eu queria encerrar hoje sobre isso mesmo. A gente tem um filho de 6 anos e a gente passa o tempo todo falando em gentileza, né? Que a gentileza gera gentileza. Então, que a gente planta e isso vai circulando, passa de uma pessoa para outra, e outra, e outra, e acaba, de uma forma ou de outra, voltando para nós mesmos. Então, dessa forma, eu quero encerrar a reunião, agradecendo muito a gentileza do Amato, e quero que essa semana seja uma semana abençoada para todo mundo, e que essas gentilezas que estão circulando por aí acabem chegando a cada um de nós. Tá bom? Boa semana para todos, um grande abraço e tchau.